Bem, meus amigos, bem-vindos ao canal. Saudações a todos. Queridos amigos, eu estou recomeçando praticamente o canal de 1.0 devido a algo que procurarei explicar a vós. Eu realmente não me animo em dar aulas de filosofia em temas específicos, como é o costume do ensino da disciplina. Por exemplo, tomando Sócrates e explicando algum tomo, alguma parte da filosofia socrática, ou então pegando Nietzsche e falando sobre a filosofia nietzschiana, talvez pegando Heráclito, algumas vezes o fiz no canal, no começo do canal, mas eu realmente não estou animado para dar aula de filosofia de maneira específica, indo a temas específicos. O que me anima, na verdade, é ir em direção à generalidade, talvez a generalidade lógica. E com isso eu quero dizer tratar de lógica pura, embora através de vídeos e sem um quadro negro ou mesmo uma folha guia e alguns rabiscos, não seja fácil de tratar de lógica pura. Mas me ocorre que o que me interessa dialogar e expor no canal é a estrutura lógica que percorre de uma particularidade até uma universalidade, ou seja, o descondicionamento de uma ideia, como se fosse um funil ao contrário, promover o alargamento de uma ideia até que ela atinja a universalidade. E essa universalidade, ela não é específica, ela não é um ponto na filosofia de Sócrates e tampouco algum tema em Nietzsche e também nenhum tema específico em Heráclito, mas é a grande generalidade da ideia alargada a seu máximo, onde não existem afunilamentos. Então, esse, na verdade, é o tema que me agrada tratar hoje, sendo, pois, o apontamento do tema inicial do canal, que chamei o particular e o universal, pois enquanto nós nos fixarmos em ideias específicas e promovermos o afunilamento da percepção ou da atenção a temas pontuais, nós não lograremos êxito em aprendermos a promover o alargamento consciencial. E o alargamento consciencial, a dilatação da consciência ao seu ponto máximo, vai em direção à universalidade. E essa universalidade, ela é desprovida de apontamentos específicos. Então, eu acredito e sei disso que a população em geral não está absolutamente acostumada a entender esse ponto de vista, que não tem um ponto de vista, mas é o contrário, promove
a dilatação dos pontos de vista, ou seja, um exercício realmente muito exótico e diferente em relação ao que estamos acostumados, pois estamos acostumados a estudar indo em direção a um ponto específico. E como eu sou um filósofo que ama o revolucionário, eu quero propor a meditação em torno ao tema mais geral e mais amplo, assim como propôs Aristóteles em sua definição da filosofia, que a filosofia vai aos termos gerais, aos termos generalizantes, e esses termos não têm a presença de apontamentos específicos, e é como se nos dirigíssemos a um grande vazio amplificador. E isso é, no meu entender, a meditação em sua forma mais ampla, pois a meditação, o pensamento, quando nos dirigimos a formas específicas, trata-se de concentração e de pensamento direcionado, mas meditação é o contrário, é justamente nos deslocarmos a uma consciência mais ampla e ausente de objeto, ausente de apontamentos particulares. Então, quero vos dizer que foi isso que entendi sempre como filosofia, ao invés de irmos a pontos determinados e específicos, promover a reflexão contrária e irmos aos termos gerais. E quais são esses termos gerais? Por mais que nos perguntemos quais são os termos gerais de tudo, nós não encontramos uma resposta satisfatória e final. E justamente aí fica o ponto da reflexão numa espécie de vazio, numa espécie de generalidade abstrata. E essa generalidade abstrata, e esse abrir mão dos pontos específicos do pensamento, é, em meu entender, exatamente o que é filosofia. E, é claro, as definições lhe faltam, pois definições vão ao específico, vão aos apontamentos afunilados. Se nós queremos promover o exercício contrário, nós iremos em direção à generalidade abstrata. E a generalidade abstrata não tem objeto, e por isso mesmo é e foi chamada de metafísica, o que há além dos pontos específicos, apontáveis, materiais, detectáveis, argumentáveis em focos objetuais, em objetos. Ou seja, a filosofia, de maneira mais ampla, é generalizante. Ela leva à generalidade abstrata. E é justamente esse tema que passarei a tratar no canal de agora em diante. Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Coloquem suas observações, perguntas, dúvidas, críticas. Estarei aguardando e até a próxima oportunidade.